Seja muito bem-vindo, doutor João Pedro Lamana Paiva. O programa Momento Jurídico, então, está começando, recebendo o doutor João Pedro Lamana Paiva através desta live. Registrador público, titular do Registro de Imóveis da Primeira Zona de Porto Alegre e presidente da ANOREG-RS, Associação dos Notários e Registradores do Estado do Rio Grande do Sul. Primeiramente, doutor Lamana, queremos lhe parabenizar pelos 156 anos do Cartório de Registro de Imóveis da Primeira Zona de Porto Alegre. O primeiro a conquistar o selo de cartório top do Brasil. Nossos cumprimentos, então. Muito obrigado pela gentileza de sempre. É um privilégio, uma satisfação estarmos mais uma vez nesta sala do Momento Jurídico para tratar de assuntos ligados com as áreas notarial e registral. Realmente eu aceito os elogios e ontem completamos 156 anos de atividades, então, como se vê, é um serviço que está aí há 156 anos e não pode ser jogado assim a qualquer momento como sendo uma atividade que não tem tanta importância assim. Na verdade tem, porque se nós formos comparar com outros setores, até mesmo com o próprio Poder Judiciário, né, nós temos mais trabalho, mais idade do que o TJ do Rio Grande do Sul. Então isso aí é muito importante, porque nós estamos desempenhando uma atividade essencial e útil para a comunidade. Então, realmente é um grande momento que estamos passando, por tudo que representa esse registro de imóveis que completou 156 anos, foi o primeiro realmente no estado do Rio Grande do Sul. E a festa dele, vamos ainda comemorar muitos anos. Não sei se está lembrada, Rejane, dos 150 anos em 2015, que foi bem lembrada, uma festa que marcou. Lembrada. Uma festa maravilhosa, muito bem organizada, foi muito linda mesmo a festa. Isso aí, graças à atividade da dona Yara Paiva, né, que está sempre ao meu lado e fazendo... Dona Yara. Um grande abraço. Será entregue. Será entregue, João Pedro sem dúvida. Lamana Paiva, então, a Lei Geral de Proteção de Dados, sancionada em agosto de 2020, tem sido amplamente debatida. Qual o impacto dessa lei, então, para os cartórios? Bem, eu diria que a Lei Geral de Proteção de Dados, né, não é matéria nova no ordenamento jurídico brasileiro, mas sistemas de regras já muito passado. Eu digo que não é novidade, porque se nós compararmos com o passado, com o Código de Consumidor, da mesma forma lá estabelecia regramentos que iria atingir o sistema notarial e registral. E o Código de Consumidor veio para ficar. Só que as atividades nossas não envolviam e não envolve o Código de Consumidor, por uma razão muito simples, porque nós temos um órgão que está acima das nossas atividades, que é a Corregedoria Geral de Justiça, do Tribunal de Justiça, né, que fiscaliza os nossos atos. Então, quando tu tiveres qualquer descontentamento com um atendimento, ou com um entendimento, ou, enfim, algo que possa ter sido prejudicado, você tem aonde reclamar. Em primeiro lugar é o juiz diretor do foro, das 170 comarcas que nós temos no estado. Em segundo lugar, na Corregedoria, que fiscaliza os nossos atos, como devemos proceder. E a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é de 2018 e tem uma vacatio legis. Ela já entrou em vigor no ano passado, tá? Ela já está vigorando para muitos casos. E agora, a partir de 1º de agosto, começa a vigorar também, certo, as penalidades. E aí é que vem o grande problema que nós temos que enfrentar, certo? O aprendizado é para sempre. Entendeu? Isso aí, sem dúvida nenhuma, nós estamos num momento cultural diferente do que era o nosso passado. Porque a Lei Geral de Proteção de Dados, ela já existe na Europa. E para nós aqui agora ela está chegando. E chegando, eu acho que num bom momento, que é justamente para proteger esses dados,
tantos pessoais como de empresas e tudo mais. E com isso queremos dizer que os notários e registradores têm que estar atentos para que se possa desempenhar a contento essa atividade com todos os cuidados. E mais ainda, Regiane, tem que estar atento, porque dentro de todos os dispositivos legais da Lei 13.709, de 18, tem um dispositivo que é destinado à área notarial e registral. Veja só, é a única instituição o que está, digamos assim, incluída na lei de 2018. Só para você ter uma base, se me permite, deixa eu pegar aqui, ele diz assim, o artigo 23, e esse artigo 23, ele diz o seguinte, ó, parágrafo 4º, os serviços notariais e de registros exercidos em caráter privativo, por delegação do poder público, terão o mesmo tratamento dispensado às pessoas jurídicas referidas no caput desse artigo, nos termos da lei. E o parágrafo 5º diz assim, os órgãos notariais e registrais devem fornecer acesso os dados por meio eletrônico, administração pública, tendo em vista a finalidade de que trata o caput desse artigo. Eu falo neste dispositivo legal para verificar que a única instituição que está, digamos assim, ali chamando atenção são nossas atividades. De outro lado, também posso dizer que essa Lei Geral de Proteção de Dados, ela não tem não atinge totalmente os serviços registrais e notariais. E por que ela não atinge amplamente? Não atinge porque tem uma previsão na nossa Lei dos Registros Públicos, do artigo 16 e seguintes, de que trata, assim, mais ou menos, sobre esse aspecto, né, que diz assim, ó, artigo diz assim, ó, todos têm direitos a receber órgãos públicos informações de que interesse particular, de interesse coletivo geral. Aí, artigos 16 e 17, e diz assim, ó, os oficiais e os encarregados das repartições em que façam o registro são obrigados a lavrar certidão do que lhes for requerido, fornecer às partes as informações solicitadas. Qualquer pessoa, aqui está a ampla divulgação, e isso aqui nós temos que, na hora agora, aproveitando a Lei Geral de Proteção de Dados, em tentar modificar esse dispositivo, que ele é muito aberto. E isso sim tem que ser corrigido, porque ele diz assim, ó, qualquer pessoa pode requerer certidão do registro sem informar ao oficial ou ao funcionário o motivo e interesse do pedido. Olha como ele é amplo. Então, a Regiane pode chegar hoje lá no Registro de Imóveis da Primeira Zona, da qual somos titulares, e ir no balcão, e ir lá no lugar adequado. Eu quero todas as certidões em nome de João Pedro Lamana Paiva, com CPF número tal, tal, tal. O funcionário recebe e diz, opa, mas esse é o titular. Ele não pode fazer absolutamente nada. Ele tem que tomar nota da pessoa que está pedindo e vai verificar e vai expedir as certidões, porque está na própria lei. Então, tudo aquilo que se referir ao sistema registral, tá? Registro civil de pessoas naturais, pessoas jurídicas, títulos de documentos e registro de imóveis estão amparados pela Lei 6, assim como as atividades notariais, de notas e de protesto. Então, tudo aquilo que foi registrado, Regiane, não tem como não conceder, não expedir certidão. Correto? Não tem porque está registrado. Assim vale para todos. Tá? Uma vez registrado, por qual é a finalidade do sistema registral e notarial no Brasil? A finalidade é dar publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos. Correto? Exatamente. Isso é a finalidade. Então, por essa razão, nós somos obrigados a fornecer certidões. Agora, temos que cuidar os atos sensíveis. E aí é que entra, então, todo o trabalho que já estamos elaborando com a Lei Geral de Proteção de Dados. Não só para os dados sensíveis, mas também para aqueles dados
administrativos do serviço. Aí entra compliance, entendesse? Entra tudo que você possa imaginar. E nós, da primeira zona, estamos preparados para isso. Nós já estamos preparados desde o ano de 2018, quando entrou em vigor essa Lei 13.709. E eu digo isso que nós temos também, não só sobre a LGPD, mas também sobre a compliance que exercemos no ofício do registro, correto? E lá, então, nós temos código de conduta. Nós estamos nos contratos de trabalho, já estão inseridos, certo? De acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, o que você não pode fornecer do funcionário. Também estamos trabalhando agora, inserindo no próprio site do serviço, tá, aqueles casos em que, dos currículos vitae, mudamos toda a sistemática. Então, antes você entregava o papel, correto? Agora, se for alguém lá na primeira zona entregar um currículo, certo? Eu te digo, sabe qual é o nosso arquivo? É mais de 500 currículos que nós temos no arquivo. Esse arquivo vai ser defenestrado, se já não foi. Interesse? Então, criamos um novo agora. Criamos um link e um aplicativo que você entra no site, você acessa ele, e ali você se inscreve, correto? Com todos os dados e diz também sobre a responsabilidade, o que deve ser revelado e não. E isso vai para um arquivo especial, onde só o titular e o RH que vão verificar. E tudo isso é um mecanismo muito grande de tudo isso aí, tá? Então, isso nós já estamos preparados para trabalhar nesse sentido. E aí também, veja só o que nós temos sorte também para tudo isso, né? Vejam só o que foi publicado hoje, tá? Foi publicado hoje o provimento número 28 da Corregedoria Geral de Justiça. Sim. Publicado hoje, está aqui, ó. Provimento número 28 da Corregedoria. E esse provimento 28, tá? Nós estávamos esperando, e ele trata justamente da Lei Geral de Proteção de Dados. Porque a lei já existe, mas alguns estados, ou o Brasil, ele tem que ser regulamentado, entendesse? Mas enquanto não vier uma norma correta, exata do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, as corregedorias terão que adaptar, correto? Sim. E assim, como os cartórios, assim como os cartórios, né, doutor Lamana Paiva? Eles é um grande desafio, não é? Com essa lei, né, que está já em vigor. E, certo. Então, eles têm que se adequar às necessidades, não é? Muita coisa mudou em função disso. Sim, muita coisa mudou. E eu diria o seguinte, o país está em uma fase de transição para a cultura de proteção de dados e privacidade. Exatamente. E aí, Rejane, se o direito muda, se a lei também vem e inova, o que nós, operadores do direito, temos que fazer? Temos que mudar também. Claro. Temos que acompanhar essa evolução. Exatamente. Então, nesse aspecto, existe hoje uma comissão no CNJ, certo? Que está trabalhando para uma adaptação total na Lei Geral de Proteção de Dados. Mas enquanto não sair essa lei, alguns estados estão expedindo provimentos. É o caso de São Paulo, que foi o primeiro, tá? Foi o caso do Espírito Santo, foi o caso de Santa Catarina, e agora saiu o do Rio Grande do Sul. E o Rio Grande do Sul saiu no momento exato, porque até então, esses outros estados que expediram seus provimentos, ainda nós não tínhamos a ANDP, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E essa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que foi inserido, é o único provimento no Brasil que foi inserido, porque é recente, essa aí é que vai controlar as multas, os aspectos, aquele que resultarão em processo a partir do artigo 53 e seguintes da lei.
Então, essa autoridade é que vai dar. E essa autoridade também aproveitou e já trouxe também quem será o controlador. Controlador de toda a atividade. Porque nós estamos tratando com dados pessoais. Veja só, vai do nascimento, do casamento, vai para o registro civil de pessoas jurídicas, títulos, documentos, registro de imóveis. Dado das pessoas que adquirem imóvel, as pessoas que nascem, as pessoas que vendem e tudo mais. Então, nós temos o controlador. E aí, quem é o controlador? O titular do serviço. Claro. Não pode ser o ofício da primeira zona, que não é nem pessoa jurídica, certo? É a denominação. Então, o controlador será o titular. E aí, quem será, no caso, quem será o encarregado? Tem que ter alguém responsável, que é o encarregado. E quem será o operador? O operador é aquele que tem a responsabilidade, por exemplo, da TI, da tecnologia. Porque tudo está com o profissional da área. É ele que estabelece essas normas lá. Então, isso aí tem que ter o controlador e tudo. E aí, eu sei que o meu tempo é muito curto, mas eu quero te dizer o seguinte, ó, citar um exemplo de alguma coisa que tem que ter os dados sensíveis, por exemplo. Tá? Sensível. Um deles, nós temos hoje na legislação brasileira, né, que é o aspecto aquele em que há os transgênicos, que uma pessoa pode mudar de sexo, tá? O gênero, e pode mudar de nome também. E isso é corriqueiro, eu diria que está avançando muito no Brasil. Então, se você se chama João Carlos, e do sexo masculino, e agora você fez todo o tratamento, etc e tal, e quer mudar de gênero e de nome, você pode fazer. Está lá a regulamentação, trazida pela nossa consolidação normativa notarial e registral, e também pelo provimento 73 do CNJ. Então você pode mudar. E aonde que você começa? Você começa no registro civil de pessoas naturais. Exatamente. É onde você nasceu, certo? É lá que começa. Então, essa mudança lá que vai ter no registro civil, que o nome era João Carlos, e agora passou Joana, e é do sexo feminino, isso você não pode revelar jamais, a não ser com autorização judicial e pelo próprio solicitante. Exato. Isso no registro civil. Agora veio o seguinte, o João Carlos, esse do sexo masculino, ele era proprietário do imóvel. Entende? Entendi. E aí tem que mudar no registro de imóveis. E como vai lidar o oficial do registro de imóveis para isso aí? Veja a sutileza. Então ele vai ter que mudar na matrícula do imóvel. Ele tem que averbar. Ele tem que construir, porque era de João Carlos, passou para Joana Maria, e era do sexo masculino, passou para o feminino. E essa matrícula está lá, nas minhas matrículas online. E aí tu quer visualizar essa matrícula? É possível? Veja só a situação. Isso são dados sensíveis. Entendo que não é possível. Então, esse trabalho a gente está tendo, e eu já tive 2 casos no meu ofício. Mesmo um antes da Lei Geral de Proteção de Dados e um agora recente. Correto? Então, qual é o procedimento que já vale até para uma orientação para todos os demais? No registro de imóveis, a gente averba, faz todos os procedimentos da matrícula mãe, ou lá na transcrição, e abre uma matrícula nova só com a atual situação da mudança de gênero, sexo e de nome, correto? E essa certidão é que vai valer. E a outra não vai aparecer. E só pode ser pedido certidão por determinação judicial ou então pelo próprio interessado. Uma boa semana. Obrigado, que ainda temos alguns dias aí pela frente. Um bom trabalho, Isso. Um grande abraço. Muito obrigado. Para a Yara. Será entregue. A doutora Yara está aqui, eu acho que está assistindo ali também, tá? Sim, eu agradeço a gentileza agradeço mais uma vez a gentileza do Momento Jurídico,
nas pessoas tua, né, e do nosso grande amigo Rogério, né, que está sempre presente com a gente, coloradão também, né? Vamos ver se hoje a gente muda esse panorama aí, tá? E sempre à disposição, e eu agradeço a preocupação de vocês em levar à sociedade do Rio Grande do Sul e do Brasil, né, esses casos das nossas atividades que são poucos revelados. Sempre à disposição. Um grande abraço. Obrigado. Obrigado.